queridos ouvintes, aqui é o Thiago Queiroz e eu quero dar um recadinho super rápido pra vocês. Esse episódio tem o apoio do podcast Imagina Só, que é um dos maiores podcasts infantis do Brasil. O Imagina Só é um show de histórias com o objetivo de despertar a imaginação e a criatividade das crianças. Ouvindo, a criança fica livre para imaginar os personagens e aquele mundo todo na história que ela está ouvindo, mas do seu próprio jeitinho. E isso é muito incrível, porque ajuda ela a desenvolver a imaginação e, consequentemente, a criatividade. O podcast Imagina Só está disponível em todos os agregadores de podcast. Agora toca pro tricô aí! Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast, esse tricô que a gente vai falar de grito da masculinidade, mas eu não tenho nenhuma masculinidade pra gritar, ou o que quer que seja que se espere de um homem pra gritar. Meu nome é Thiago Queiroz e eu estou aqui felicíssimo, reunindo o nosso amigo querido Fred Matos de volta, mas antes, é claro, eu vou dar aqui a mão aqui, a minha mão virtual pro meu amigo aqui da esquerda. Ô Vitor, bota sua mão aí pra esquerda. Você na minha direita. Pra gente encostar a mão. Pronto, estamos aqui. Eu gostei. Aqui à minha esquerda, Vitor Orives, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, gente. Eu quero dizer uma coisa. Meu nome é Victor Orives e eu estou envergonhado por essa porra de grito da masculinidade. É vergonha absurda. Eu quase não participei. Quase não participei. Muito bom. E agora, como eu já tinha adiantado, né, como você provavelmente já leu no título desse episódio e como as pessoas aqui no nosso chat de apoiadores supimpas estão enlouquecidas, falando que não estão preparadas para ouvir um Fred Matos hoje. Fred, meu amigo, seja bem-vindo de volta. Eu fico muito feliz de estar participando aqui e esse tema em especial, eu gosto muito dele, apesar dele ser controverso e cheio de senões. Pois é. Eu acho que antes da gente até entrar na pauta, acho que vale falar, porque assim, a gente tá gravando esse episódio e essa pauta meio que já tá fria, né? E foi... Eu quis que fosse assim, pra gente poder conversar sobre isso depois que toda aquela onda de memes e zoações tivessem passado, pra gente poder refletir sobre isso. E quando eu cheguei a comentar, acho que com você, né, Fred, no Zap, acho que você nem sabia, e eu te mandei, e aí a gente, caramba, né? E aí ficou essa vontade de falar sobre isso. De uma forma que eu acho que poucas... sorte de não ter visto aquele meme até você me avisar. Mas foi bom. Foi bom, mas foi ruim. Foi ruim, mas foi bom. Mixed feelings. Mas antes da gente entrar aqui na nossa pauta, a gente quer fazer aquele apelo emocional, aquele apelo, poxa, que a gente aqui tá praticamente implorando, mas não implorando porque a gente sabe o nosso valor. Então torne-se um apoiador supimpa do Tricô de Paz. Com apenas R$15 por mês, você vai lá no apoia.se/Tricô de Paz e, poxa, se torna um apoiador supimpa. Você vai estar lá no nosso Zap, você vai estar podendo conversar com a gente, vendo o Vitor lá, fazendo suas aparições ali, né, uma vez por mês. Eu acho que ele tem contratualmente, ele aparece uma vez por mês lá pra falar. Mas se botar @Vitor, a chance aumenta drasticamente. É garantido, não? Pois é. E também você pode acompanhar a gravação dos nossos episódios ao vivo aqui, como tá todo mundo aqui, Tatiana, Eduardo, Diego, tinha mais alguém que eu não tinha visto, acho que era a Ana, não era a Ana que tá sempre aqui, não, Luísa. Então, muito boa noite para vocês também, gente. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa. Primeiro, acho que para contextualizar, Vitor, você que é um cara bom de contextualizar coisas na internet, você que é jovem... Eu nem sei falar direito, quanto mais contextualizar. Você que é jovem, diga pra gente o que é essa história do grito da masculinidade, para caso, né, o nosso ouvinte aqui não saiba do que tá acontecendo. Não vou contextualizar isso não. Isso aí é muito complicado, eu sei que eu vi o meme, era um bando de homem numa sala, tinha 2 mulheres rindo, inclusive, eu achei hilário isso, mas tinha um bando de homem na sala, um cara lá, com certeza um coach, que deve ser primo do coach quântico, pedindo para os homens gritar tudo, para botar para fora a masculinidade. Não sei, cara, eu não acompanhei direito, não. Eu achei
um tanto quanto constrangedor. Mas vamos lá então, tentando traduzir aqui o que essas coisas que o Vitor falou, que realmente ele tem uma dificuldade aí de colocar as ideias na palavra da boca, mas esse vídeo foi um vídeo que super viralizou, né? Deve ter o quê? Um mês que isso deve ter viralizado, 2 meses mais ou menos. Não, muito mais tempo. Mais tempo, Não sei, cara. Muito Parei mais. de contar os dias. Foi antes da pandemia. Não, que no isso? No mínimo 6 meses. Não, foi por volta de julho. Começo de julho, que foi daí de onde a gente organizou tudo pra fazer isso. Viu só? Sim, gente, então acho que eu tô fora do contexto, porque eu tô pensando em tá parado então. Será que é outro vídeo que você tá falando? É que esses vídeos, eles vêm em ondas também, né? Às vezes tem uma temporada, às vezes depois aparece outra. É verdade. Mas o resumo é o que era um vídeo mostrando uma grande sessão de um cara que é um coach, né? E sabe esses caras assim, barbudão, fortão, e que fala grosso, e que fala sobre como o homem tem que ser forte, não pode deixar o outro cara dizer quem que você é, o que você vai fazer, que não pode apontar o dedo no seu peito. Esse cara que, entre aspas, é um grande encorajador de homens, mas da forma mais estereotipada possível. E dentro desse vídeo daí ele chegou acho que a cena mais clássica, né, que virou o meme foi que ele botou um menino, ele era até assim, mais magrinho, né, mais franzino, e ele tinha também dificuldade de se impor e de postar sua voz pra fora, e falou assim, olha, você sobe aí nessa cadeira, e aí ele subiu, e já é um risco danado a pessoa cair, quebrar um tornozelo, mas enfim, isso é outra conversa. E aí o menino subiu, e aí falou, agora eu quero ouvir o grito da sua masculinidade. Me dá o seu grito aí. Aí, seu grito. Aí o cara começou a gritar. E aí ele falou assim, agora vocês todos aqui nessa sala, vocês também deem seu grito de masculinidade pra eles de volta. E aí todo mundo começou, E dava pra perceber que tinham poucas mulheres, né, sentadas, também assistindo essa palestra. E elas estavam visivelmente constrangidas também. E algumas até dando uma risadinha assim, uma risadola, como o Vitor falou. E eu acho que a internet pegou fogo com esse vídeo. É claro que eu vou deixar o Fred começar a falar, mas eu acho que ia ser legal a gente pontuar as nossas primeiras impressões vendo esse vídeo. Agora, Vitor, me diz o que você sentiu pela primeira vez quando você viu esse vídeo. Ah, cara, eu achei um tanto quanto... Eu não sei, primeiro porque eu fiquei muito constrangido, realmente tive vergonha ali quando eu vi aquilo ali, porque essas paradas de coach assim, de gritar e tudo mais, sempre fui contra. Essa coisa de muito envolvimento, faz dancinha e tudo mais, porque isso aí é um grito. Eu não tô nem falando da parte da masculinidade não, tá? Tô falando da parte do coach ali, de faz você ser o idiota na frente de todo mundo e você fazendo aquela idiotice e achar que você tá empolgado. Fazer que funcione, só acho idiota, isso aí é uma questão de opinião mesmo, beleza. Aí entra um pouco na parte da masculinidade. Aquilo ali traz a imagem do estereótipo de homem. Como tem que ser viril, tem que ser forte, tem que gritar. Só faltava, pega o tacape e vai puxar a mulher pelo cabelo daqui a pouco. Eu não sei se aquilo ali gera o estímulo correto. Ou se só traz o padrão daquele sentimento que o Fred falou outra vez, que é euforia, que é um dos poucos que o homem conhece já. Deixa o cara eufórico e, achando que pode fazer tudo, dominar o mundo, e na verdade é o mesmo merda de sempre. Não é isso que vai fazer ele ser melhor. São outras questões. E... não sei, eu fiquei bem constrangido com aquele vídeo. Eu tive uma sensação diferente. Eu tive sensações em momentos diferentes, né? Assim, acho que a primeira vez que eu vi, eu achei graça daquilo tudo. E principalmente comecei a consumir compulsivamente todos os remakes. Inclusive o que as meninas dublaram com voz de criança. Era muito engraçado aquilo dali. Me dá seu grito! Ah! Mas essa foi a minha primeira reação, e depois eu comecei a sentir raiva do cara, do coach, e um certo... não era pena, era desconforto por estar me colocando, quando eu comecei a me ver no lugar daquele menino que tava lá gritando também. Nem menino, ele era adulto também, né? Ele não era um menino. Mas enfim, no lugar daquele cara que tava lá gritando, eu ficava assim, fiquei meio mal, assim. Quando eu via de novo, e todas as vezes que apareceu aquilo ali, apareceu milhares de vezes no meu feed. E todas as vezes que aquilo aparecia, eu me sentia mal, cada vez pior, por causa daquele cara, do que ele teve que passar ali. E tipo, a cena, eu não sei se eu tô queimando largada aqui, falando de coisas que o Fred talvez vá trazer, mas pra mim, cara,
a pior cena de todas foi aquela cena dele botando o dedo, assim, encostando o dedo no peito do cara. É claro que isso bate muito em mim, da relação que eu tive com meu pai, nessa coisa da agressividade, mas aquilo pra mim foi tão violento, sabe? Tipo, eu vou botar o dedo aqui, agora você bate na minha mão, você não deixa ninguém fazer isso, e você fica, caramba, cara. Sabe, que negócio, por que essas pessoas se expõem a isso, né? Por que as pessoas pagam pra isso? Mas enfim, foi isso que eu pensei aí. Eu só acho importante separar duas partes. Tem um que é o comportamento do coach e o outro que é o tema que o coach utilizou. Tema? Essa parte de deixar o tema, que é especificamente aquela parte de grito da masculinidade, né? E tem a parte do comportamento do coach, que é o quê? Sempre de uma forma... Sendo bem generalista, não sei se é meio certo de falar isso, mas o coach adora fazer essas porra que fazem a pessoa passar vergonha, que tem muita ação, muito movimento e comumente é constrangedor. Isso aí é o do coach independente da... Já vi de vários coaches fazendo isso, né? Ah, Vitor, você está generalizando todos os coaches. Tô mesmo, porra, não gosto de coach, então enfim, é a minha opinião. Vai, Fred, fala aí. Nossa, temos que ir por partes. Muita coisa para pontuar sobre isso. Acho que é interessante a separação que o Vitor faz da questão do coach em si, e aí os elementos da masculinidade, né? De modo geral, às vezes eu tenho a impressão, e eu não posso falar sobre esse coach especial, nunca tinha ouvido falar dele, e na verdade eu não fui muito atrás para poder saber exatamente quem ele era, mas muitas vezes nesses trabalhos, nesses workshops, eles tendem a fazer um mix de ferramentas que misturam coisas de PNL, coisas de treinamentos organizacionais, fazem um arranjo com algum curso aqui, outro ali, alguma coisa mais de terapia holística. Então tem umas misturas com coisas de leader training, esses treinamentos, né, que tem de fim de semana. Então faz uma miscelânea de muita coisa. Tem uma terapia que ficou muito famosa, mais talvez nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, acho que na década de 70, que chamava grito primal, né? E ela tinha uma proposta que na época parecia interessante. Acho que ela tinha uma vertente haitiana, não sei se vocês conhecem. Reich é um dissidente, vamos dizer assim, da psicanálise. Ele foi um dos que tretou um pouco com Freud, e ele criou, vamos dizer assim, uma veia com elementos psicanalíticos que falavam que o ser humano ele é feito de uma energia vital que ele chamava de orgone, e ele falava muito que as características, a repressão que as pessoas têm, que é uma coisa em comum com a ideia do Freud, ficavam presas no corpo da pessoa, né? E muitas teorias e terapias práticas que surgiram como decorrência desse tipo de trabalho, eles têm muito esse elemento físico. E a terapia primal provavelmente é influenciada por essas abordagens mais corporais, e a proposta dela é que as pessoas ficassem dentro de uma sala, provavelmente com esse isolamento acústico bonito que agora está no seu estúdio, Thiago, e as pessoas ficarem em grupo gritando loucamente o mais forte que elas podiam, né? E isso tinha uma validade tática. Eu já participei desses tipos de submeti esse tipo de treinamento. Eu lembro quando eu fazia também, já ofereci esse tipo de vivência, e ela tem para uma experiência catártica, né? Eu fazia muito. No começo da minha carreira, eu atendi muito e conduzi muitos grupos de terapia com adolescente, né? E eles adoravam esse momento da catarse do grito, né? Porque, de fato, eu não sei se vocês já participaram de coisas assim, como vocês estão falando, estou deduzindo que não,
mas de fato a sensação de você gritar como se não houvesse amanhã, ela meio que, fisicamente, ela te dá uma sensação muito de êxtase, né? Você fica com uma sensação física, você fica extenuado, parece que você correu uma maratona sem sair do lugar. É uma sensação física interessante, boa. Uma coisa um pouco libertadora. A gente tem gritos, né, presos na nossa garganta. Suponho que deva ter algum tipo de inspiração nesse tipo de coisa. Não posso garantir, porque não sei a trajetória desse coach aí. Mas isso daí eu não estou defendendo que isso daí é intrinsecamente bom de ser feito. Eu estou dizendo que só estou contextualizando historicamente que tem abordagens, que tem teorias que não são as que eu utilizo hoje, mas que se valem desse tipo de recurso do grito como se fosse uma catarse para você trazer para fora gritos e dores e tal. Isso é curioso, porque esses gritos trazem vivências emocionais que às vezes as pessoas não tinham tanta consciência. Isso era bem interessante, eu lembro, quando a gente fazia, as pessoas se lembravam de cenas da infância, cenas da vida, que elas não tinham acesso conscientemente, então tinha um elemento interessante de insight, vamos dizer assim. Mas acho que nem foi essa proposta, até onde eu entendi ali naquela vivência, mas só para a gente não achar que tudo é tão maluco e tão fora de contexto. Mas assim, minha crítica às vezes a esses trabalhos é essa coxa de retalho terapêutico que é feita e de modo geral uma coxa de retalho que deixa a coisa meio solta, né? Às vezes você evoca elementos psicológicos mais profundos, você está num trabalho que é um trabalho pontual, você traz à tona conteúdos das pessoas, elas estão ali, elas estão pagando, em tese elas querem uma experiência de catarse, de insight, de coisa assim, ok, a pessoa pagou um pouco por esse pequeno espetáculo terapêutico. Então tem essa ressalva, né? Um trabalho pontual, sem muita continuidade, você tira a tampa de um processo ali, de repente não dá encaminhamento para isso. Mas ok, é o trabalho de workshop que as pessoas vão buscar. Agora, em relação ao elemento do grito da masculinidade, o que eu entendo um pouco desses trabalhos e dessas perspectivas que são feitas em relação à masculinidade? É importante a gente se contextualizar um pouco historicamente também e entender que a gente vive, talvez a maior parte das pessoas esteja percebendo sem saber nomear, uma crise da masculinidade, ou da ideia do que se entende pelo o que é ser um homem. Por que essa crise da masculinidade? Porque aqueles parâmetros que eram muito rígidos e muito definidos do que um homem tem que ser para ser um homem, eles vêm ao longo dos últimos, vamos colocar assim, ao longo dos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, eles vêm sendo questionados. Eu não sei se vocês lembram, eu lembro claramente, uma vez que apareceu na TV uma matéria, acho que era na Globo, que falava sobre metrosexuais. Como eles vivem, do que eles se alimentam, né? Vocês lembram dessas matérias que foram surgindo no determinado época? Porque ficaram me chamando de metrosexual direto. Era uma coisa Tá. Então, eu lembro que eu via, acho que é por volta dos anos 2000, porque eu ainda não me sentia adulto, sentia essa sensação que eu tinha. Eu olhava e falava assim, eu fiquei um pouco chocado, curioso, né? Homens que fazem barba, homens que penteiam os cabelos, não sei o que lá. E eu pensava, mano, homem faz barba, penteia o cabelo, e se vestem de jeitos mais modernos, mais estilosos. E aí aparecia, eu lembro, um cara todo bombadinho, não sei o quê, com uma camisa social mais grudadinha e tal, uma calça, né, tipo meio Zé de Camargo, tudo agarradinho e tal, uma coisa mais... E eu falava, entendi, não sei, não sabia me dar uma resposta a respeito disso.
Isso tudo, na minha cabeça, foi não é um marco, né, mas um dos marcos imaginários que eu entendo que foram, de alguma maneira, desconstruindo a ideia do macho lenhador brutão. E aí uma percepção minha, né, mas a sensação que eu tenho é que a epidemia de barba, a qual eu fui também contagiado, vamos dizer assim, eu tenho que pensar que foi, em algum nível, uma reação a essa desconstrução. É quase como se no inconsciente coletivo os homens tivessem ficado sem alguns parâmetros comportamentais mais nítidos e, de alguma maneira, a barba ela veio demarcar como se fosse o último refúgio da masculinidade, aquele lugar que, bom, a gente sabe que barba é homem que tem. Eu não sei se foi uma coisa consciente feita pela indústria da moda, mas eu me lembro com muita clareza que, de repente, vários atores de Hollywood começaram a aparecer muito barbados, e isso foi se transformando meio que, como eu brinco, numa certa epidemia, né? E aí eu estou pensando em 2005, por aí. Mas não que isso, né, seja uma tem barba, tá com medo, não é isso. Mas acho que uma coisa meio que do imaginário, inconsciente coletivo, como se fosse uma demarcação de um território, porque existe uma instabilidade nessa identidade. Então, quando os movimentos feministas eles vão exigindo certos tipos de posicionamento dos homens, que eles ocupem espaços de afetividade, espaços de cuidado, espaços de afeto, vamos dizer assim, exigindo, vamos dizer assim, que o homem assuma mais o papel da paternidade, e nesse sentido a sexualidade sendo caracterizada de uma maneira mais fluida, a desconstrução da ideia de gênero, né, de identidade sexual, e a própria questão da orientação sexual sendo um assunto mais corrente, as pessoas vindo a público falar sobre isso, falar da própria sexualidade, figuras públicas anunciando ou revelando-se ao público, homossexuais, e isso tudo foi, de alguma maneira, bagunçando todo esse campo simbólico do que se configurava como a masculinidade. E onde isso tudo na minha cabeça tem a ver com esses trabalhos que são feitos, né? Eu me lembro, pelos meus 30 anos, agora eu em breve farei 40 anos, que eu estava saindo de um relacionamento, ou melhor, eu fui sair de um relacionamento, eu estava muito desorientado em termos de rede social. A turma que eu me aproximei na época é o pessoal do Papo de Homem, né? Não sei se todos conhecem. E na época, e eu passei a participar como autor do Papo de Homem e criar um laço de amizade com todos ali. E na época existia ainda um resquício de uma ideia de masculinidade, ainda um pouco desses moldes de homem tem atitude, tem iniciativa, o homem tem que se posicionar, o homem tem que conduzir, o homem tem essas coisas. E por que isso era muito importante para muitos jovens leitores na época do Papo de Homem? Porque muitos leitores que buscavam o Papo de Homem eram leitores que, de alguma maneira, se viam pessoas muito frágeis, de modo geral, e hoje eu entendo, olhando um pouco para trás, que eram pessoas que tinham vivenciado uma educação com falhas na adultização deles, vamos colocar assim. Foram jovens, foram crianças que foram educadas de uma maneira a não ter autonomia, a não ter voz, a não ter uma identidade clara,
a não ter uma capacidade de se posicionar como um adulto faz, né? Então, nesse sentido, de alguma maneira, esses jovens vinham procurando algum tipo de apoio nos conteúdos do Papo de Homem, como se fossem coisas de homem, mas, em última instância, eram coisas de adulto. Então, uma das coisas que a gente sempre falava muito era, um dos lemas, né? Era faça o que tem que ser feito. Isso não é uma coisa de homem, se a gente parar para pensar. Isso é uma coisa de adultos. Tem um negócio para fazer. É chato, mas você tem que fazer. Faça, né? Você não tem muito como fugir daquilo. Quer dizer, você pode fugir de consertar uma tomada velha que está na sua casa, deixar ela meio capengada ali, fingir que ela não existe, pôr um depó, fazer qualquer besteira ali. Mas tem certas coisas para as quais você não tem como fugir, de encarar um documento que você tem que fazer, encerrar uma coisa, sei lá, coisas burocráticas típicas. E quando você pega um jovem que ele não foi, como eu estou dizendo, adultizado, ele chega a entender isso como uma falha na emasculação dele, né? Uma falha no instinto de masculinidade, porque tecnicamente o homem seria visto como alguém que age, que resolve, que executa, que é organizado. E honestamente eu nem sei de onde se tirou isso, porque se a gente pensar no homem clássico, é o bicho mais procrastinador e desorganizado do mundo, né? Então não sei de onde tem essa lenda de que homem é o resolvedor, né? Mas essa lenda vem de um clássico de autoajuda que surgiu, que é homens são de Marte, mulheres são de Vênus, ou o inverso, agora não sei se eu errei o planeta. Que trazia toda uma demarcação. Eu me lembro do livro, né? Homens fazem não sei o que, mulheres fazem não sei o que lá. E isso meio que contaminou meio que a cultura pop durante muito tempo, porque foi um best-seller nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, eram homens buscando esse tipo de sensação, essa ideia do que é ser homem, porque se sentiam frágeis, pequenos, incapazes, sem voz pessoal. Então, eu estou imaginando, mas aí é pura imaginação, que provavelmente esse jovem do vídeo, ele deve ter ido buscar algo nessa linha, né? E se a gente parar para pensar, é um pouco uma pena que ainda se veja o lugar do homem como essa pessoa necessariamente combativa, essa pessoa intrinsecamente agressiva, violenta, rústica, algo nesse sentido. Mas ele provavelmente tá procurando um tipo de voz que, nesse tipo de trabalho, às vezes é interpretada como você precisa resgatar a sua virilidade, né? Como se a virilidade, a vitalidade pudesse vir por um grito, pudesse vir por um tipo de coisa primitiva, por uma coisa mais animalesca que, de alguma forma, é associada e sempre foi associada a masculinidade. Então, aí a gente vê, né, o mix de confusões simbólicas, culturais, dando um ar de psicologia sofisticada, sei lá o que eles pensam nesse sentido. E aí, quando você vai ver esse vídeo fora do contexto, é aquela coisa que só é ridícula mesmo, né? Porque é um cara gritando em cima de uma cadeira, e aí todo mundo gritando junto, né? Então tem treinamentos, workshops que os caras fazem aquele grito do Haka lá, da Nova Zelândia. Quando a gente vê um vídeo do Haka, os caras fazendo lá Nova Zelândia, você fica arrepiado com aquilo. A gente não tem como negar que todos esses elementos tribais, eles ressoam dentro da gente. Existem estudos feitos em relação a isso que falam que tambores, eles ativam a gente, eles pegam em regiões primitivas do nosso cérebro. A gente sabe que criança também, bebê, curte muito esses sons meio chiados, batidos. A gente sabe dos truques para acalmar a criança um pouco. Então aquilo tem ressoa em algum nível dentro da gente como espécie humana.
Então, tudo aquilo reverbera. Então, se você tem um grito coletivo, quem vai no estádio de futebol tem aquela sensação, um show, você sente aquela energia no ar, né? Não é uma energia no sentido místico, mas um tremor interno. Aquilo tem uma potência psicológica. Então dá para ignorar que isso também tem um efeito. Mas naquele contexto, daquele jeito... Mas o problema é exatamente isso. O problema é o contexto e como é que é feito. O problema é o coach utilizar isso. Por exemplo, coach usa muito PNL. A minha terapeuta, ela trabalha com PNL. Porra, eu adoro PNL. Eu uso PNL pra porra toda. Se você vai fazer café da manhã fazendo PNL, eu faço café da manhã fazendo PNL. Enfim, eu acho muito bom. Agora, o foda é como... Tem terapia de grito. Eu tinha um diretor na minha empresa, que ele até se aposentou, teve um infarto. Tô rindo. Mas não é engraçado. Pois é, não devia. Foi pressão do trabalho mesmo. Ele foi forçosamente aposentado. Ele fazia terapia de grito, porque era muita pressão que ele passava. Então, existe esse tipo de atividade, mas, são feitos por psicólogos, são feitos por pessoas profissionais realmente formadas que dominam aquilo lá. Agora, tu pega não sei, cara, é preconceito meu? Foda-se. Pega um Zé Bunda, aquele 3 livros e fala que é coach. Ele vai dar aquela palestrinha. Aí vai pra faculdade de coach. Aquela porra é do MEC, aquela parada. Tá nem no MEC, se duvidar. Então, eu tava até vendo aqui enquanto o Fred estava falando, né? Tava olhando aqui o nome do cidadão aqui. E, de fato, não existe nenhuma formação ali em psicologia, né? Nenhuma especialização em psicanálise, nem nada. Ele só é coach mesmo. Gente, Luana Xavier falou. Né? Ele é aluno do Tony Robbins, sacou? É essa escola aí. Então, é o que o Fred falou. Eles vão pegando, né? Fazendo um pupurri, assim, dessas ferramentas psicológicas e de alteração comportamental. Se dizem especialistas nisso e fazem isso lá. Eu vejo isso sempre com muita preocupação, porque são pessoas que elas não têm realmente o conhecimento do todo, né? Colocam aquilo dentro de um pacote, vendem aquilo e, sei lá, sabe-se que tipo de impacto você está causando na pessoa. Aquele cara ali, talvez ele tenha saído bem, né? Revigorado de ter dado aquele grito, ter participado daquilo, mas às vezes você pode quebrar uma pessoa numa dessas assim. Não, e outra coisa, é momentâneo, porque você não tá fazendo um tratamento a longo prazo, você não tá mudando um comportamento seu. Você tá só acendendo um fósforo ali que vai se apagar logo em seguida. Não vai mudar a vida da pessoa. Até pode. Existe como fazer isso? Mas isso eu entendo também que é meio que a premissa desses trabalhos pontuais, né? A gente tem que pensar o que uma pessoa está esperando de um encontro onde ela já teve recomendação, né? Ela sabe, as pessoas que passaram vão meio que fazendo boca a boca, ela sabe que tem um jeitão, tem um começo, meio e fim, e inevitavelmente essas coisas vão acontecer. Então também eu penso do ponto de vista comercial que as pessoas entendem que vai ser um lance meio uma epifania psicológica. Talvez seria ingenuidade e seria ruim, e eu imagino que às vezes isso aconteça muito, das pessoas venderem isso como se fosse a transformação da vida. Difícil dizer que é uma transformação da vida. Eu, particularmente, como aluno, como participante, eu já participei de muita coisa, porque eu queria entender muita coisa que existia ao longo do tempo. Então, já participei de coisa de gente séria, já participei de coisa de gente picareta. Então, vamos dizer assim, eu tenho familiaridade com esse tipo de trabalho e situações que você imagina que não vai sair nada dali, sai, coisas que você imagina que pode ser uma coisa interessante, sai menos. Logicamente que, assim, para quem é um iniciante, vamos dizer assim, nessas buscas, às vezes isso pode ser uma fagulha que vai incendiar ela para uma busca mais profunda. Às vezes, o que talvez acho que seja um pouco a maioria, para por ali e a pessoa sente que ela teve uma nova versão da personalidade dela e sai repetindo frases de efeito meio bobocas, assim. Então, assim, por um lado, concordo com o Victor que tem muita coisa esquisita nesses meios. Por outro, na ausência de trabalhos, e isso eu atribuo também a falhas, né, no mundo dos psicólogos. Os psicólogos não são muito
muito confortáveis nesses tipos de trabalho feito em massa. Dificilmente você vai ver, ainda que existam psicólogos fazendo esse tipo de trabalho, que ele é um pouco quase como de evangelização. Você precisa diluir a sua potência, você precisa diluir a sua profundidade. E psicólogo é tudo profundiqueiro, assim, né? Adora uma profundidade. E o que é interessante, mas do ponto de vista de busca de massa, existe uma falha, vamos dizer assim, de atender um público que está sedento por esse tipo de coisa. Uhum. E é um público que vai procurar isso em seitas, vai procurar isso em seitas coachianas, vamos dizer assim. Então é complicado também, ainda que eu tenha ressalvas sobre isso, é difícil ser 100% contra, porque quais seriam as alternativas que essas pessoas teriam, às vezes, para buscar? Às vezes é por onde elas começam, né? É verdade. Agora, eu queria voltar àquele tema que você falou lá há um tempo atrás, sobre a questão da amadurecimento dos homens, né? Eu acho que isso é uma grande questão que acontece mesmo. Acho que é um dos grandes motivadores para que aquele jovem adulto tenha ido lá, ou muitas outras pessoas também. E eu acho que cabe muito a gente ressaltar que o homem, de fato, ele acaba amadurecendo mais tardiamente, justamente pela forma como a gente socializa os meninos e os homens, né? Uhum. Então, aquele cara que fica perdido, não sabe, acha que a resposta é sempre, né, criar a barba, ficar gigante, e ser aquele estereótipo do macho, né, que todo mundo já conhece. Ele nunca ninguém falou com ele o que era preciso para ser homem, né? O que você precisa fazer? Será que falar sobre sentimento é ser homem? Será que não é? Sempre falaram para ele que ele não precisava chorar. Então esse cara ele de fato ele não vai conseguir amadurecer de uma forma tão eficiente assim, né? E acaba voltando nesses métodos aí. Tiago, a gente vive um mundo muito um mosaico, né, de simbólico. A gente tem que entender que a gente, de alguma maneira, está numa pequena bolha simpática de pessoas buscando se desconstruir, entender um monte de coisas. Mas a gente tem que pensar num grande cenário onde, por um lado, existe um discurso sendo trazido de desconstrução e que vem com uma linguagem mais cifrada, mais difícil de entender, né? Porque quando você fala assim, beleza, você precisa falar do seu sentimento, você não precisa ser um ogro. Daí o cara fala, tá, mas eu tiro a ogrice e põe o que no lugar? Sentimento. Ah, não, sentimento é um negócio esquisito. Não existe o código de ação do sentimento, né? Então não tem o código das emoções, né? Uma coisa estilizada que aquele jovem mancebo, vamos dizer assim, que está aprendendo sobre as artes da vida, as artes do amor, ele vai olhar para aquilo e vai falar o que funciona. Porque nessa época, né, quando a puberdade começa a aparecer, a única coisa que você tem na sua cabeça, de um jeito ou de outro, você quer transar, né? Em alguma medida. E você se sente muito inado para chegar nisso. Então você quer alguma coisa que resolva o seu problema, porque essa foi uma das maneiras que o homem foi socializado. Você vai onde funciona. E como a gente vive um mundo híbrido, um mundo onde está se questionando o papel da masculinidade, mas um mundo também que faz uma contracorrente a isso, que é o de não é assim, a gente não pode deixar, né, entre aspas, a gente não pode deixar esses boiola dominar o mundo, né? Esses boiola comunista dominar o mundo, né, para completar. E você tem essa... Oi? Ditadura gay. Exato. Então você tem essas vozes brigando e você vê as mulheres, né, em contrapartida também se debatendo, né, fazendo suas desconstruções, entendendo coisas, como elas são vítimas do machismo, e outras tantas totalmente imersas, né, nessa cultura machista, e mesmo aquelas que estão se desconstruindo, elas foram educadas numa gramática emocional machista, inclusive elas cognitivamente
racionalmente ela sabe que ela não deve ficar com boy lixo, mas emocionalmente os gatilhos do desejo dela ainda estão vinculados à boy lixice, vamos dizer assim. Então ela sabe que aquele cara não presta, ela sabe que aquilo é tóxico, sabe que vem um relacionamento abusivo, no entanto, os condicionamentos do desejo dela, que são anteriores ao entendimento racional do mundo, bebeu numa cultura, numa ideologia, numa vivência machista. Então, os pais dominantes, brutamontes, dizendo o que ela tem que fazer, ela entendendo que amar e ser amada tinha a ver com ser dominada. E quando ela cresce, por mais que racionalmente ela diga, não, esses padrões de desequilíbrio, de dominação, dominado, não, do ponto de vista emocional, ainda tem um tempo. O desejo, ele está condicionado de uma maneira um pouco mais primitiva, um pouco mais anterior à cognição consciente, né? Então, veja o mar de confusão que a gente está instalado enquanto geração. Nós estamos numa geração de transição. Então, aquilo que a gente diz não é necessariamente aquilo que a gente sente, o que a gente sente não é necessariamente aquilo que a gente faz, e nisso tudo, os jovens adolescentes, os homens, precisando sobreviver nisso tudo. E aí, quando surgem esses discursos estereotipados e que tem uma regra pronta de como as coisas funcionam, eles ajudam os jovens a desenvolver certos gatilhos sociais, que eles chamam de engenharia social, para poder conseguir ficar com as garotas que também estão nessas brigas internas de desconstrução e patriarcado enraizado. Aí você vai ter situações como essa, de que você gritar em cima de uma cadeira parece ser uma coisa interessante em algum nível mesmo que bizarro. Então é difícil. É difícil entrar nessa história toda. Então, o cara vai entender que ser homem, ele é necessariamente o cara que toma atitude, é o que conduz, é o que diz o que tem que acontecer, é o que fala um pouco mais grosso, é o que fica forte, porque fica forte. Lá tem as teorias lá do primato, do gorila, que tem forte, a dança do acasalamento, todas essas coisas. E aí você vai fazendo tudo, nessa estereotipação, é muito mais fácil você educar um jovem do que no processo de desconstrução. A própria ideia de desconstrução, ela traz uma liberdade que é um pouco angustiante. Tá bom, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer o quê? Eu não tomo iniciativa, mas eu tomo o que? A retroativa. O que eu faço, né? Você não tem um código de comportamento claro quando você vai desconstruir. Então, se eu não aprendo a usar um machado, eu aprendo a usar o quê? Uma colher de cozinheiro? O que eu tenho que fazer? Né? É difícil. Né? É difícil entrar nisso tudo. Lógico, na nossa cabeça parece tudo mais claro, porque a gente já está numa posição de poder se desconstruir com algum tipo de segurança, com algum nível de estabilidade. Mas pensa na sua versão com 16, 17 anos e aquele mar de possibilidades. Onde você vai se agarrar? Pois é, e acho que tem também o fator dos pares, né? A pressão dos pares, ela é muito grande, né? Então, mesmo que você queira ser essa ovelha desgarrada aí do seu bando, os seus pares vão fazer o trabalho deles de puxar você de volta, né? Seja zoando, seja batendo, né? Agressão física, psicológica, verbal, qualquer tipo de agressão para trazer aquele cara de volta para aquele lugar. Mas eu acho que é isso, né, cara? Eu ando vendo alguns jovens e ando vendo que, com bons olhos, que as coisas têm mudado de fato. Eu acho que tem, sabe, assim, quando eu era, você, né, pede pra eu lembrar de como era com 17 anos. Nem eu, nem ninguém, nenhum dos meus amigos pensava sobre essas coisas. Imagino que talvez você não, nem o Vitor, nenhum dos nossos ouvintes. Mas hoje, eu consigo ver adolescentes com visões críticas muito avançadas. Eu ficava assim, sabe, eu já ouvi em shopping, tipo, dois meninos adolescentes discutindo sobre como que um cara tinha sido abusivo no Big Brother, sabe? Dentro de uma loja de brinquedo que eles estavam pegando carta de Pokémon. E eu fiquei assim, bicho, que é isso? Eu nunca ia pensar nesse negócio, sabe? Agora. Oi.
Fina Estampa tá passando na TV. A pessoa tá problematizando com Fina Estampa. Fina Estampa tem 9 anos que ela foi lançada. Não faz tanto tempo assim. E, tipo, as pessoas revendo agora estão levantando diversas questões da novela que estão achando impróprios. Não, peraí, você tá falando que pessoas? Pessoas jovens, você tá falando? Pessoas jovens mesmo. Ah, sim. Novas, Pois eu acho que existe isso também, de que, de fato, a gente tá eu concordo plenamente com você, que a gente tá numa geração que é transicional, mas que a gente já vê também alguns assim, focos aí de mudança, digamos, na linha de base, e eu acho que né, eu acho que é uma coisa positiva também. Tem isso, e eu acho ótimo, eu vejo isso também, mas você concorda em termos de padronização, de pedagogização, vamos dizer assim, essas abordagens mais estereotipadas, elas são mais fáceis de vender. Então é mais fácil você vender a ideia de que ser homem é ser XYZ do que ser homem é uma jornada de descoberta profunda de si mesmo. A liberdade, por incrível que ela seja, quando você está buscando novos referenciais diferentes da sua família para poder se diferenciar um pouco, quando você não tem uma coisa tipo, faz isso, moleque, para muitos é muito difícil, e nessa hora você fica vulnerável a esse tipo de essas abordagens mais padrões, né? Sim, então, de uma forma geral, nós seres humanos nós gostamos de proposições e não de indagações, né? Eu vejo isso muito com gente que chega também para acompanhar a parte que a gente fala sobre filhos e tal. Eu já recebi muito esse tipo de questionamento, tipo, mas peraí, eu não posso bater, não posso estar de castigo, não posso usar quadrinho de recompensa. O que eu posso fazer? Mas se meu filho faz uma birra, o que eu faço? Não, você vai sentar, vai ajudar ali, vai conversar, você vai tentar entender o que está acontecendo. Então as pessoas não querem isso, né? As pessoas não querem pensar e elocubrar sobre as coisas. É a mesma coisa com um jovem, né? E eu tô assim, a gente tá falando do ponto de vista de homens, né? Mas eu imagino que na formação da mulher também, da menina adolescente, deve ser a mesma coisa também. Não, tem que seguir esses padrõezinhos aqui e vamos que vamos. Porque é muito mais fácil, né? Você seguir uma fila do que você perguntar por que você tá naquela fila. Sim. Então, por isso que quando a gente está questionando todos esses elementos, e por isso que soa meio anacrônico esse grito do cara, porque é quase como se ele estivesse fora de época, do tipo, puta que 2020 o cara tá precisando, ele precisa gritar para poder sentir homem. E acho que aqueles risinhos tortos lá das meninas lá presentes que também viraram meme e tudo, é uma coisa meio que assim, provavelmente a menina assim, que ai meu, que ridículo, ele vai gritar e talvez vai sair um pouco mais tonto gritando, assim. Não vai mudar efetivamente, não vai encontrar o gorila interior dele, sei lá o que ele está querendo procurar com aquilo. Então é difícil. Gerações de transição, épocas de transição são sempre nebulosas nesse aspecto, e por isso que coisas que são muito estereotipadas começam a gritar mais alto quando a gente vai olhar de fora esse tipo de situação. E eu acho que existe sempre esse movimento reativo também, né? Que é muito o que acontece, tá acontecendo assim, no Brasil, né? Então, a gente sabe disso. A gente veio passando ao longo desses últimos anos por algumas ondas de questionamento e de mudança e de questionamento político e social. E aí agora a gente vê essa onda bizarra de conservadorismo, que é uma resposta a essa vontade da sociedade fazer uma transição. E, além disso, assim, tem esse exemplo que é o clássico do grito, né? Mas, assim, a gente vê inúmeros casos nas mídias sociais, do jeito que você falou, de pessoas reforçando e vendendo esse estereótipo, né? Tanto que teve um caso um pouco mais antigo que esse do grito, que é o da maçonaria. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Era tipo a maçonaria dos homens. Era tipo, acho que ele era liderado por um pastor evangélico, tinham vários caras, e era tipo uma grande palestra sobre, né, a maçonaria, o que é ser homem, os valores do homem, que os corretos, não sei o que lá. E tipo, tem um outro coach também, que tipo, tem milhões de seguidores no Instagram, que volta e meia ele faz stories respondendo perguntas, aí fala que o homem que cuida dos filhos é menos homem, mulher nenhuma vai querer um homem que lava louça.
escola. Então, tipo, fica gerando então, isso aí você sabe. Então, assim, fica rolando esse negócio de fato, e acho que o nosso papel é sempre questionar e apontar para isso, né? A Tatiana, aqui no chat dos apoiadores supimos, está ouvindo a gente aqui ao vivo, ela falou assim, posso falar um pouco sobre as meninas. Há pouco tempo teve uma crise em um colégio aqui do Rio que as meninas se mobilizaram expondo casos de assédio de professores em relação às alunas do ensino médio e pré-vestibular. Na minha época de pré-vestibular, o comportamento dos professores era o mesmo, mas a visão das meninas não era de que a abordagem era assédio. Era quase que uma coisa boa, entre aspas, o professor se interessou por mim. É uma validação de si mesmo meio esquisita. Pode crer, não é? Não, isso é verdade. A gente esquece dessas coisas, mas essas conversas, assim, era até um motivo de vaidade, não sei o que lá. Ai, nossa, olha como ele é diferente. E é esquisito por isso, né? Quando a gente está imerso numa cultura em que simbolicamente isso não é um problema, isso não é um problema. Depois você vai entendendo e problematizando, você fala, nossa, está muito errado isso aí. Aí fica mais claro entender que aquilo é inadequado. Pois é, geração de transição. Nossa, total. A Luana chegou a comentar aqui também a questão da novela lá, que o Laços de Família, é isso, Vitor? Eu nem lembro mais. Não, Fina Estampa. Ela falou que a prima dela, com 14 anos, é a garota que ela queria ter sido na época. E falando que todo mundo estava dizendo lá que essa novela não devia nem estar sendo reprisada e tal. E eu acho que é isso, assim. Eu tenho bastante confiança nesses novos jovens também. Tenho muita apreensão dos jovens que estão sendo criados também dentro do padrão, né, do padrão estereotipado, machista do patriarcado, que a gente sabe que tá. A gente não pode imaginar também que é um admirável mundo novo, né? Mas eu acho que é um caminho, né? A gente tem que fazer esse tipo de trabalho mesmo de questionamento e tentar entender. E uma coisa que eu lamento, acho que, apesar de ter rido bastante dos remakes desse vídeo, é uma coisa que eu lamento porque, assim, quando a coisa ela vira esse viral e todo mundo ridiculariza e todo mundo ri, todo mundo faz um monte de coisa... Gera barreiras novas, né? Também, mas eu acho que você perde uma oportunidade de abrir um campo de discussão interessante sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Assim, se perdeu muita oportunidade de poder conversar sobre aquilo de uma forma mais consciente, de tentar entender por que as pessoas pagam por aquilo, né? E pagam caro, porque isso não é barato, por que as pessoas se expõem a isso, por que as pessoas gostam disso, né? Assim, eu chutaria uma hipótese, já um pouco respondendo que o Diego perguntou aqui, se eu consigo quantificar quando começou a geração de transição. No meu entendimento, todo avanço, né, por estranho que pareça afirmar isso, a sociedade ela é progressista por natureza, apesar de também ser conservadora, porque os usos e costumes avançaram. A gente não importa uma pessoa em praça pública e aplaude achando isso ótimo. Ainda que aconteçam coisas como prender uma pessoa num poste, dar umas porradas nela até que a polícia apareça, porque supostamente você está fazendo justiça, isso não é uma coisa que todo mundo acha ok. Antes era ok. Então, a sociedade é progressista. Só que essas ondas, elas são ondas de avanço e recuo, quase como se fosse um avanço e recuo de adaptação. É a mesma coisa um pouco do que eu vejo como a mente se comporta. Quando a gente tem uma onda muito progressista na nossa vida, quando a gente está numa fase de muito de mudança, a gente fica muito angustiado, né? O que são as angústias que acontecem na nossa vida? As angústias de transição. Então, sei lá, você se transforma em pai. Você não fica angustiado, você não fica ansioso, você não fica aflito, você não sabe o que vai acontecer, e aquilo não te deixa desestruturado, você fica sedento para voltar ao que você conhece. No meio dessa pandemia, quarentena, todo mundo ficou angustiadíssimo para voltar ao normal, a voltar ao que as pessoas entendiam como normal. Então, toda vez que você tem uma ruptura, toda vez que você tem um chacoalho na percepção de normalidade, e você é obrigado a se deslocar para um lugar desconhecido, você fica muito sedento para voltar para um lugar conhecido. Mesmo que até não seja tão bom, né? O nosso antigo normal
né, a gente tem que ter dúvida se é realmente um normal para qual a gente quer voltar, né? Do jeito que é, tudo loucamente, consumismo. A gente tem que parar para pensar também para o que a gente quer voltar. O ponto é, a gente quer voltar. Não interessa o que é, mas a gente quer voltar. Acontece assim com a sociedade, de modo geral. Então, no meu entendimento, o pós-guerra, o pós-segunda guerra, foi uma fase que deflagrou grandes mudanças e grandes revoluções. Né? A década de 60 foi marcada por um monte de questionamentos, então os homens usando roupas coloridas, largas, cabelo comprido, então a onda do feminismo, a pílula anticoncepcional, a ideia de orgasmo, o prazer feminino, tudo isso foi surgindo em ondas. Então, foi avanços e recuo, avanço e recuo, avanço e recuo. Então, toda vez que a gente dá uma esticada no avanço, a gente tem uma ressaquinha de recuo. Mas essa ressaca de recuo nunca recua tão atrás quanto... Não, é a minha visão, tá? Nunca recua tão atrás quanto era o último ponto de recuo que houve. Então, por mais que existam esses pontos de recuo, a sensação que eu tenho é que a gente tende a seguir mais para adiante, mais para questionamento do que para um puro conservadorismo, como a gente tem medo que as coisas se enrijeçam. Porque as pessoas querem questionar, elas sentem necessidade disso. As gerações mais jovens vêm quebrando os padrões. E aí uma coisa de... a última onda, vamos dizer, mais progressista dos anos 2000 para cá, está dando uma ressaca, mas daqui a pouco vem outra onda quebrando um pouco mais. Então, a sensação que eu sou otimista nesse aspecto. O problema é que, como a gente está vivendo esse atual momento e a gente está com os nossos filhos e pensando tudo isso, a gente queria essa revolução para ontem. Todo mundo quer revolução para ontem. Mas existe, no meu entendimento, sempre um período de acomodação onde as pessoas precisam se ressituar, se reorganizar e, às vezes, elas dão uma recuada para fazer isso. Mas eu tendo a pensar que em 20, 30 anos, isso vai estar um pouco mais bem elaborado, tanto no nível individual como coletivamente. Não sei se faz sentido para você. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que é esse o caminho mesmo. E é interessante, na verdade, assim, eu acho que a gente sempre vai estar em algum tipo de transição, né? Porque não existe a gente nunca vai chegar num ponto, né, fixo, assim, agora sim, esse é o modelo X do homem aqui, do homem pós-moderno, né? E... a gente provavelmente, daqui 30 anos, a gente também vai estar falando sem perceber bons tempos de sei lá o quê. E aí, sei lá, as pessoas vão estar transando com holograma, sei lá que diabo, e a gente vai... Estavam bons tempos em que as pessoas se encostavam, sei lá, a gente vai ter os nossos bons tempos. A gente já tem os nossos bons tempos de rodar peão, sei lá o quê, e já tem essas coisas, né? Então, daqui 30 anos também a gente vai ter os nossos bons tempos. A gente também vai estar em algum nível ultrapassado. Eu gosto de acreditar que não, mas é possível que eu esteja e aí fique achando estranho tudo e ache tudo muito rápido, muito fútil, muito... esses jovens, pode ser que a gente esteja também em algum momento fazendo isso. Olha, eu devo admitir que eu meio que já estava nesse momento, já acho que eu já estava assumindo aí essa minha fase idosa de reclamar de jovens, mas não no sentido de falar que jovem tem que acabar, que eu acho isso uma idiotice sem tamanho, mas aquele choque, né, do que é o grupo de adolescentes, né, no shopping. Eu lembro que antes da pandemia, né, então a gente, sei lá, ia no Starbucks. Eu, a Anne, as crianças, vamos tomar um café aqui, as crianças vão comer um pão de queijo. Um programa simples. Aí você vê aquele enxame de adolescentes entrando e causando um rebu dentro do Starbucks, e você fala assim, poxa, eu só queria tomar um café em paz. Aqui, esses adolescentes, meus filhos, aí tipo, eu ficava eu e a Anne brincando. Põe uma bengala, uma boina. Uma bengala, um óculos, uma boina.
É isso. Eu chegava e falava pra Ana, eu e a Ana, a gente ficava brincando, assim, olha, eu não vou aguentar não, hein? Se os meus filhos ficarem assim, não vou não, hein? Não vou deixar sair de casa, o que é isso? Não pode não, eles têm que respeitar, o que é isso? Respeitar as outras pessoas. Aí a gente sempre se depara com essa versão velha, quando né? você já começa a se reclamar muito de barulho e você quer silêncio, já é um sinal, entendeu? Então quando você começa a ser monoestimulante, você só consegue lidar com um fenômeno por vez, já é um sinônimo que você já está sendo ultrapassado. Porque é isso, essa polivalência, essa polivitalidade, essa polivitaminicidade, é isso. Então, quando a gente começa a ficar muito, mas tanto cor, tanto barulho, tanta gente, é isso, estamos virando história, né? Daqui a pouco tô pedindo ajuda pros meus filhos criarem conta em rede social nova que ainda não surgiu, né? Que nem fizeram com a gente na época do Orkut. Mas é a vida, né? A gente já não olha pro TikTok com desconfiança em algum nível? A gente já fez um Tricotox aqui falando mal do TikTok. Então, é isso. Você olha e fala assim, mas toda hora aquele negocinho, cotovelinho pra lá e pra cá, é velho achando que cotovelinho pra lá e pra cá, e sobe lá, e sobe palavrinha, é isso. É a gente já achando que é muita bobeirinha e tal. Então é isso, velho. Daqui é só ladeira pra baixo, né, cara? Não tem muito o que fazer, não. Então a gente sempre se acha muito mais revolucionário do que a gente dá conta de ser. Porque as mudanças, elas correm lá na frente e a gente está sempre correndo atrás delas e tentando entender o que é esse negócio de não binário, de não sei o quê, de não sei o que lá, as siglas. Então a gente está correndo atrás disso daí, mas isso já está acontecendo e a gente não está entendendo o que é, né? Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. Então a gente se queixa dos conservadores, mas nós somos conservadores em algum nível, o tempo todo em alguma coisa. Só que, lógico, existem os extremistas que fazem coisas que aí é complicado ver aquilo e ficar tranquilo, mas para alguém a gente é incômodo, ultrapassado e irritante também. Sim, é verdade. E eu acho que de uma forma geral, a não ser que você esteja no meio de um determinado movimento, né? Você vai ter um pouco de, como é que eu vou dizer, um pouco de resistência à mudança, porque a gente também tem essa característica, né? A gente não é, olha uma mudança ali, que delícia, vou ali correndo pra lá, vou pular de cabeça. Não é bem assim, né? E eu acho que isso é bem característico, inclusive, dos nossos processos aqui, né? A gente está falando de um ponto de vista de alguns anos questionando enfim, questionando nossa própria masculinidade, o que a gente faz, qual que é o nosso papel de homem e tal, mas isso não veio assim, olha que coisa mais maravilhosa, deixa eu pensar sobre isso aqui. Não, isso foi ao longo de alguns anos, né? A gente refletindo, dando passo para trás, dando passo para frente, entendendo, caramba, é verdade, agora isso aqui faz todo sentido, lendo aqui, lendo ali, então acho que é o processo natural mesmo. Esse lance de você estar construindo e desconstruindo. A desconstrução, ela precisa também partir de uma premissa. Por mais desconstruída que seja a sua desconstrução, você também está lidando com fenômenos mutantes. Mesmo as pessoas que militam dentro do movimento, o próprio feminismo, ele é um movimento plural, né? Porque existem muitas vozes, muitos jeitos, muitas maneiras de entender. Então, você também, mesmo em movimentos que estão questionando essa rigidez, esses estereótipos, você tem muitas vozes que podem ser percebidas como radicais, como difíceis, como extremistas. Então, mesmo dentro de movimentos que há uma convergência, você não tem uma única maneira de se desconstruir. Então, para você ver como a desconstrução também é difícil de entender, porque a desconstrução do quê? O que está construído? Tem alguma coisa construída? Foi construído. Tem uma ideia central para ser desconstruída. Então, não tem como fugir, em alguma medida, de construções para haver desconstruções. É verdade, é verdade. Vitor, você está calado aí, você tá desconstruindo nesse momento? Você está falando no mudo. Não, exatamente. Estou só aprendendo. Exatamente. Tá bom. A gente está chegando perto do final aqui, acho que a gente pode já indicar para o final aqui. Se tem algum ponto que você queira trazer, Fred ou Vitor,
ou mais alguém queira perguntar aí também, a gente pode fazer um fechamento aqui. Eu não sei, assim, eu gosto sempre de, quando surgem essas coisas meio esquisitas, gritantes, bizarras, principalmente em termos de gênero, como foi esse lance aí do grito, sei lá, do grito masculino, né? A nossa primeira reação é sempre em alguma medida tirar sarro, se horrorizar, mas eu também tenho esses meus impulsos, mas a gente tem sempre que fazer um pouco isso, mas depois dar um passo atrás, e por isso foi bom a gente estar falando com esse distanciamento daquela onda, que estava todo mundo naquela fervura de falar o que horrível e tal. Sim, coisas bizarras, isso a gente entendeu. Mas a gente tem que entender o que aquilo está representando, por que aquilo incomodou a gente, aonde que aquilo toca nas nossas sensibilidades, nas nossas vulnerabilidades, nos nossos preconceitos. E uma coisa assim que a gente tem em mente, principalmente quem faz trabalho de transformação humana, e eu acho que eu me encaixo nesse sentido. A gente tem que ser muito cuidadoso na hora de criticar e de bater em cima disso. Então, por isso que eu gosto dessa licença poética do Vitor de falar que ridículo. Eu gosto disso também, porque isso é bom também ter. Mas, de modo geral, quem está nesses trabalhos de transformação, você tem que também se comunicar com quem está em transição ou quem está muito endurecido em um certo estereótipo de gênero. E uma coisa que eu faço é meio instintivo, é meio que involuntário. Quando eu começo a atender um homem no consultório, e agora onlinemente, eu percebo, e só vou me dar conta um pouco depois, que sempre as 2 primeiras sessões eu me posiciono de um jeito que reflita quase que inconscientemente um pouco do padrão que aquele cara vem, para depois ir fazendo questionamentos que ajudem ele a repensar da onde as angústias dele partem, né? Porque se ele chega logo de cara e encontra um cara, e aí, amigo, vem, dá um abraço, vem cá, e ela, puta, cara, nem fudendo, eu queria fazer terapia com um homem, e veio, sei lá, que bicho que é esse aí. Então, eu entendo que não adianta, eu sendo essa figura de apoio de transição, porque assim, para mim, aquelas figuras mais emblemáticas que são vistas como radicais, elas têm o papel dela. Elas estão firmando um ponto, tá? Que foi firmando um ponto. Mas quem está no meio do campo de batalha, trazendo, vamos dizer, os refugiados do lado de lá, se você é muito incisivo, se você é muito enfático, se você bate na cara logo de imediato, você não consegue diálogo em quem pode abrir espaços para dúvida. Então tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para posicionamentos radicais e firmes e claros, mas a gente também tem que pensar em espaços e lugares de transição, e você tem que ter estômago para poder fazer isso, porque isso mexe muito com o nosso instinto. Então você vai conversar com uma pessoa, e isso acontece no consultório muitas vezes, né? Começam os primeiros atendimentos, você ouve uma série de discursos estereotipados, que é a vida, que é a sociedade, que é lá. Você vai ouvindo aquilo e vai, né? Muito desse sofrimento que a pessoa está passando tem a ver com esses estereótipos que ela vive. E para você fazer essa travessia, você não pode bater de cara, né, nessas coisas, porque aquilo teve uma construção e teve uma validade, tem um valor afetivo para ela aquilo. Então não adianta eu ir lá chincalhar, chacoalhar o cabelinho da pessoa e dizer, isso daí é bobagem. Visto de fora, pode até ser visto como, mas ali dentro do processo, se você vai fazer a transição, às vezes você tem que ser mais cuidadoso. Então, às vezes, vale a gente dar sempre um passo atrás para entender que fenômeno que está se apresentando ali e o que ele está comunicando com a gente, que a gente pode abrir um espaço para um diálogo, uma transição. Eu acho que o que você falou foi perfeito e eu concordo plenamente com você.
principalmente do ponto de vista que você quer ajudar a pessoa a fazer essa transição, né? Se você quer só fazer um statement, como o próprio cara lá fez, a gente vai fazer e ok, mas você vai afastar aquela pessoa do diálogo. Eu tô falando até distante do consultório, não no consultório em si, mas acho que de uma forma geral, né? Se você bater muito forte, você queima aquela ponte. Então, assim, sem diálogo não há transformação. E eu acredito muito fortemente nisso. Imagina, por exemplo, um pai, uma mãe que chega e fala, pô, mas eu dou uns tapas mesmo. Você fala, você é maluco, cara? Você é maluco? Tu vai ser presa, isso é crime. Vai ser preso, você é maluco, você tá todo... Aí o cara, caralho, você que levou aqui pro meu bando dos batedores, eu vou ficar aqui, não quero nem ouvir o que você tá falando. Eu vou desencaminhar meu filho, vai ser um abortista, sei lá o que ele vai falar. Então, se você não vai, entendo, eu imagino, a gente sabe, na hora que você bate, parece que aquilo funciona, a gente se sente importante, a gente sente uma autoridade, não sei o que lá, mas, poxa, também, olha, para pensar, não, é verdade, pô, não, mas eu não vou bater. Não, então, toma seu tempo, o cara é difícil, parece mais complicado, de fato é um pouco mais, mas o tipo de laço que você pode construir, aí você vai fazendo esse trabalho de, né, um pouco morde a sopra, até a pessoa falar, tá bom, deixa eu ver o que você tem para falar aí, parece muito frufruzice isso aí, mas deixa eu ver o que é. Aí você vai conseguindo caminhar com a pessoa ali numa transição que é importante, mas é difícil também. Não é nada fácil, não. Eu faço muito isso no trabalho. Essa estratégia eu faço muito no trabalho. Porque o trabalho, enfim, a gente tem que conviver querendo com pessoas que têm opiniões muito diferentes, né? E normalmente elas são nossos chefes. Aí a gente tem que tentar criar pequenas aberturas, quase que uma picaretinha de brinquedo. Então, a parede perto, tu vai picaretando lá devagarzinho, faz um buraquinho e, cara, faz muita diferença. Até te dizer, nesses 5 anos, a gente mudou a visão de muita gente lá na empresa dessa forma. Tudo bem, foi uma reunião de diversos fatores, mas de pouquinho em pouquinho, sem essa agressividade, né, sem essa imposição, a gente conseguiu mudar a opinião de muita gente. E eu até entendo, Vitor, isso que você está falando é muito legal, e eu até entendo que quando você descobre, por exemplo, a fase de revelação, em que você encontra Jesus na sua vida, vamos dizer assim, aquela que fala, nossa, existe, existe água, existe o que, você vira um doutrinador meio maleta, né? Essa é uma fase muito... Então você mal está entendendo o que você está aprendendo e você já fica doutrinando, é o chatão, não sei o que lá. Eu já fiz também. Sim, todo mundo já foi. Então a gente fica tão empolgado, eu vi a luz, gente, da caverna, Platão, saiam daí, né? Você fica querendo que as pessoas saiam da caverna do Platão e você fica muito empolgado com isso e você quer arrebanhar o máximo de gente possível. Só que daí, quando aquilo vai ganhando espaço dentro de você, você vai começando a notar também os seus exageros, os seus radicalismos, seus pequenos desrespeitos bem intencionados, e aí você vai encontrando um lugar mais sereno do qual parte a sua fala. E aí você vai sendo mais... você consegue se metamorfosear. Tanto é que quando você está nessa fase mais mediador, mais tranquilão, quem está se recém-evangelizando, quem acabou de ver a luz, acha que você já que você está sendo muito condescendente com os outros, que você está passando pano, que você está até parecendo meio direitinha demais pro meu gosto. Só que não é isso, né? Você está simplesmente fazendo uma abordagem, um acolhimento com quem está tendo dúvida sobre aquilo e vendo que talvez aquilo não funcione tão bem quanto ela imaginava que funcione. Não sei, acho que o Thiago deve passar muito por isso. Nossa, né? Muito. Das pessoas, de quem está transicionando, fala, o que é isso, Thiago? Você está conversando com essa besta fera? E aí você meio que, não, calma, gente, né? Assim, então tem todas as fases de transição. Sim, então, isso acontece. E assim, a gente entende, né? Por mais que as pessoas vão questionar você entende, tipo assim, não,
sei, lá no início eu também era assim. Então, como, tipo, recebo muitas mensagens das pessoas, olha só isso aqui, o que essa mulher fez, olha o que essa mãe escreveu aqui, olha lá, vai, eu nem sei quem é a pessoa, aí me manda o link de uma foto pra pessoa falar, sei lá, da chupeta, e assim... Calma, peraí, gente, olha só. Eu até entendo o que ela falou, eu sei que não talvez seja a forma mais eficiente e tal, não sei o quê. É claro, tem limites, né? Eu não sou esse cara monge tibetano o tempo inteiro, vai ter coisas que vão realmente ser os meus gatilhos, eu vou brigar e fazer textão e tudo mais. Mas com relação, assim, a maior parte das coisas já acontece isso mesmo, tipo, pô, não, calma, peraí. Eu entendi. Aí você fica naquela assim, pô, mas será que eu tô passando a mão na cabeça do cara? O cara tá falando um negócio que não é tão bom assim. Mas você entende. Acho que esse exercício de você tentar entender, né, o que tá acontecendo com a outra pessoa faz com que fique mais fácil, né? E assim, é infinitamente mais fácil você trazer essa pessoa pro diálogo do que se você chega lá lacrando e cancelando a pessoa, né? Sim. Então você vê que a gente começou falando do grito da masculinidade. E, no fundo, a gente está fazendo uma meta-análise desse papel de militância, de gerações de transição. Então, a gente está fazendo uma própria redescoberta do nosso lugar no mundo. E o próprio Vitor, que falou que já foi o chatão que viu a luz, já também consegue reconhecer que ele consegue ser um mediador, alguém que consiga fazer essa intermediação entre figuras dissonantes. Olha, legal. Eu tô mais para ignorar, mas sim, é verdade. E também tem seu tempo. Também tem seu tempo. Então tem épocas que a gente também precisa se resguardar. Porque quando você está no front, é muito desgastante você ficar dialogando. Eu fico imaginando a Djamila Ribeiro. Não sei, né? Tô super viajando na maionese. O trabalho que ela faz com trabalho em relação ao racismo, antirracismo, e ela tá na fronteira, ela tá nesse diálogo com a branquitude, vamos dizer assim. Como emocionalmente aquilo deve desgastar e consumir ela em muitos níveis. Então tem épocas que você precisa se recompor, você precisa se resguardar porque... Caraca, cansou, é muita coisa, preciso dar um tempo, não aguento mais ficar sendo Wikipedia de branco para eles entenderem e preciso... tem uma moça que eu atendo que ela usa... às vezes eu fico cansada de ser Wiki preto, né? Então... Mas esse é um bom ponto, porque para mim é muito fácil eu ficar... cansei, não vou fazer mais nada. Sendo que nada me afeta, né? Então é muito fácil também pra mim, tipo, daqui a mês que vem eu volto a militar um pouquinho. Tem essa coisa também, né? Eu não tenho principalmente nós diária, né? Principalmente nós enquanto homens, né? Se a gente tá falando sobre esse tema de masculinidade ou de machismo, né? Então, assim, a gente sabe que é mais fácil também, porque a gente não afetado tão, vamos dizer assim, a gente é afetado também, né, pelo patriarcado, pelo machismo, mas não de uma forma tão, vamos dizer assim, hostil quanto as mulheres, né, então, não se confundam aí, tipo, você tá ali, tá num grupo de amigos do Zap Zap e o cara fala uma coisa muito bizarra sobre uma mulher que você, sei lá, você conhece ou não. Assim, tenta entender antes de você decidir que você não quer falar porque você quer preservar sua militância ou se é porque para você ainda é difícil questionar esses papéis de masculinidade perante os seus amigos, né? Perante os seus pares, porque isso também pode acontecer, né? Sim. Ou seja, existe muita descoberta no meio desse caminho e por mais compreensivo e entendido que você for de um assunto, você vai estar mais atrasado que alguém e mais adiantado que alguém. Sim. Agora, uma outra coisa que eu acho que ia ser legal comentar aqui também, que você falou dos extremos, né? Existe, até mesmo você falou da forma como você vai se portar nos primeiros atendimentos quando é um homem, principalmente quando é um homem e tal, pra você não ser aquele cara, né, que vai atender, sei lá, com uma coroa de flores na cabeça, descalço, vem aqui, vamos lá e tal, e aí você afasta o cara completamente, não que não tenha valor terapeutas que possam atender assim, claro.
Mas isso é uma coisa que eu, particularmente, sinto bastante falta dentro desses diálogos sobre masculinidade, sabe? Eu vejo, assim, é muito perceptível, né, o papel desses caras aí que fazem esses gritos da masculinidade, como que eles se põem e se colocam. Mas eu vejo que tem acho que, sei lá, não sei se são os lugares que eu tenho visto, mas assim, a maior parte dos lugares que eu vejo de pessoas discutindo sobre isso são mais para um lado que vão mais para um lado mais, sei lá, holístico, talvez, com uma conversa que seja um pouco mais, sabe, eu acho que muito daquilo que você falou, tipo assim, o cara tá muito ali além e tá muito ali já no falar dos afetos e tudo mais, e eu vejo que falta um espaço. Eu acho que falta ainda um cara ali no meio que possa ter uma conversa aberta como a gente está tendo aqui. Inclusive, é uma vontade minha ter começar a criar mais diálogos sobre isso, desse ponto de vista mais mediano, sabe? De um cara ser um cara normal. Não tô falando de coisas muito estapafúrdias pra ninguém. E a gente talvez consiga pegar esses caras que talvez não tenham nem paciência de seguir aquele terapeuta que vai chegar e vai dar aquele abraço de 10 segundos em você, que você se sente extremamente desconfortável e violado, né? Porque é isso. Isso é um negócio engraçado. Eu lembro a primeira vez que eu encontrei pessoalmente o Alexandre Coimbra Amaral, um grande amigo, psicólogo. Sim. E ele é reconhecido por ser um cara que tem abraços longos. Eu nunca tinha dado um abraço longo num homem. E alguns anos atrás isso aconteceu. Eu me senti tão desconfortável com aquilo, que me colocou numa posição de muito desconforto. Hoje, é claro que hoje a gente disputa quem quer abraço por mais tempo. Mas eu acho que... o seu abraço é muito gostoso, né? Obrigado. Anos de treinamento. Mas eu acho que tem que ter esse meio termo aí para você conseguir capturar esses caras e conseguir falar com eles, né? Sim. Então, é isso que você falou, não é nenhuma condenação a campos verdejantes, e eles têm esse lugar, mas quando você precisa, ou quando você se dispõe a ajudar pessoas hesitantes a respeito desse estereótipo do machão, e que estão fazendo questionamentos, e você precisa dialogar com eles, uma figura muito que já transitou muito para o lado de lá, e você não vai nem percebendo, né? Às vezes eu vejo mesmo o meu guarda-roupa hoje em dia, ele é muito mais colorido, mais florido, em muitos níveis, e eu me lembro de anos e anos atrás, o meu guarda-roupa parece ser o guarda-roupa da turma da Mônica, né? A mesma cor, né, o mesmo jeito, a calça jeans e camiseta quase. Então, quando você vai fazendo essa transição, você vai colocando mais elementos, você mesmo, você já vira essa figura meio, que camisa polo, mas cheia de vida, isso aí, né? Você já é essa figura que usa tons e cores, e cor de óculos, né? Que já parece meio estranho. E eu sou essa figura que falo meio fino. Então no YouTube tem gente que fala assim, não sei o que lá, gostei desse cara, mas acho que ele dá uma marcha ré aí, né? Caramba, então, falam isso? Sim, né? E eu consigo entender, porque às vezes quando eu estou empolgado, eu sou gesticulante, então a mão vira para lá e para cá, dá uns agudos, umas coisas meio... Isso pode ser percebido na visão estereotipada como coisas que são vistas como afeminadas. Então, veja, então esses códigos todos já causam algum tipo de desconfiança. Imagina o campo verdejante. O cara chega com uma bata, uma coisa muito Shangri-La, é difícil, né? Então, sim, faltam vozes nesse sentido. O pessoal do Rio, do Projeto Memo, por exemplo, eu vejo eles nessa interface, né? Nessa coisa mais... o cara que vê de fora não consegue reconhecer de cara, né? O que é aquela figura, e vai tendo alguma simpatia, e eles vão resgatando os convalescentes ali e vão fazendo essa transição. Então, falta, na verdade, falta. É ótimo. Bom,
Eu acho que é uma ótima forma de encerrar a nossa pauta, dizer que precisamos conversar mais entre nós, entre homens, sobre tudo isso. Precisamos de mais vozes falando e que tragam mais pessoas para transição, vamos botar assim. E vamos agora então para nossas indicações supimpas aqui. Espero que o Vitor tenha feito dever de casa. Eu tenho. Eu tenho coisa para falar. Então tá bom. Chama aí. Indicações supimpas. Muito bem, nessas indicações supimpas aqui, vamos ver o que o Vitor trouxe pra indicar pra você. Eu trouxe a minha indignação. A parada é o seguinte: se você, toda semana, todo episódio tem uma coisa pra indicar, tu não fala nada da vida. Isso aí é tudo migué, isso é mentira. Você, ó, depois de outros podcasts ouvindo a gente também, ó. Tudo depois de podcast também. Toda semana tem indicação. Caô, tu faz porra nenhuma da vida, só se pode. Não trabalha, não faz nada. Eu, hein, traz um livro toda semana, eu fico puto com isso. Quem consegue ler um livro por semana? Dado esse seu rage aí, você tem alguma indicação pra dar ou não? Não leia um livro essa semana. É bom esse aí. Pior que eu tinha indicação, só não tô lembrando. Eu fiquei tentando fuçar aqui pra estar lembrando, não lembrei mesmo, não. Bom, tem uma indicação, uma parada muito legal. É um filme que eu vi, eu gosto muito de dramas nacionais. Na verdade, eu sou totalmente contra esses comédia besterol brasileiro que a gente faz. Em compensação, a gente tem ótimos filmes de drama nacional que a galera acaba não vendo. Tem um que agora, recentemente, eu vi essa semana, foi A Vida Invisível de Eurídice... Putz, cara, deixa eu ver o nome. A vida... Calma aí, gente, eu sei. Mal quebra-crema, eu sei disso. Tudo bem. Estamos com você. De Eurídice Guzmão. Cara, que filme foda. Eu gostei muito do filme. Se não me engano, foi indicado pra o quê? Pra alguma coisinha aí. Globo de Ouro, coisa assim que tem aí no mundo. Mas tá onde esse filme aí? Hã? Tá onde esse filme? Na Locadora Preta. Locadora do Paulo Coelho? Não, essa é do Paulo Coelho. Não, a Locadora Preta. Locadora Preta é azul. Desculpa, é azul? Não, azul é Amazon, né? É Telecine, eu não sei, porra. Era mais fácil você falar logo Telecine, né, cara? Mas aí perde a graça. Muito bom, boa indicação. Você, Fred, tem alguma coisa? Então vou fazer indicação, falei deles, o podcast do Projeto Memo. Memo com H. Quer dizer, homem ao contrário, né? Uhum. Memo. Muito bem. Eu também vou indicar 2 podcasts, eles são da casa, né? Mas vou indicar porque precisam ser indicados. O primeiro é o Café com as Pediatras, volta e meia eu falo dele. E são 2 pediatras falando. A Laura, inclusive, estava aqui até pouco tempo atrás ouvindo essa gravação ao vivo. E, cara, que podcast bom. É tão bom ouvir 2 pediatras que têm um trato humanizado, que, sabe, refletem sobre suas práticas, sobre a infância, sobre a saúde de uma forma geral. É muito gostoso de ouvir. Então, super recomendo que vocês ouçam por aí. Café com as Pediatras, tá bom? E elas trabalham naquele esquema de mandar pergunta, então vira quase uma consulta gratuita. Você vai lá, manda a tua pergunta, se elas fizerem um episódio só pra você, economizou aí. E o outro é uma novidade muito bacanuda que quem segue a gente nas redes sociais já viu, né? Que é o lançamento, finalmente a gente lançou a 2ª temporada do podcast Coisa de Criança, que é o podcast que eu e a Anne fazemos, explicando os porquês da vida e do mundo. E dessa vez tá muito incrível, porque a gente fez uma parceria com o Spotify, então ele é um podcast exclusivo do Spotify. Isso é tão chique de falar, eu fico falando com a boca cheia, porque é uma puta de uma vitória. Mas, enfim, foi o que proporcionou a gente conseguir fazer a 2ª temporada sobre o mundo animal. E tá lindo, mas lindo de um jeito, tá tipo, é um programinha em áudio pra crianças, cara. Tem quadros, tem personagens, tá muito legal mesmo. Então, ouçam aí com seus filhos, tenho certeza que vocês vão curtir. Inclusive, fica a dica aí, ó, pra Nina e pra Eva ouvirem, hein? Sim. Anotete. Bom, então acho que é isso de episódio por hoje. Queria agradecer mais uma vez
Fred, meu querido, por ter vindo aqui, compartilhado aí a sua visão, ajudado a gente nessa discussão que é tão importante e que é tão mais vantajosa quando é feita de uma forma menos acalorada, né? Por mais que o Vitor se esquentou lá no início, resolveu falar e coach nem a gente, não sei o quê, mas agora está mais calmo. Então fizemos o nosso trabalho de transição com o Vitor aqui hoje. Mas olha só, Aurelia, eu gosto do Anthony Robbins. Anthony Robbins? O coach Tony lá do Robbins. PNL. Ah, tá. Anthony Robbins. Você Eu gosto gosta dele, dele? eu tenho o livro dele. Ah, É o então poder tá bom. da... Não tem poder nenhum, ele é o... Você tá confundindo, não. Não, deixa eu ver aqui. O poder... Deixa eu ver o poder. Não? Muito bom. Tô confundindo? Aí vai procurar no Google, vai acabar descobrindo que ele não gosta dele, né? Não gosta desse cara. Ó, eu tenho reserva sobre ele, mas ele não tem nenhum livro chamado Poder de Alguma Coisa. Não, eu tô confundindo. Não. Coisa que é. Já viu aí? Não, continua. Eu vou Tá. achar. Se não achar agora, eu falo no próximo episódio. Então tá bom. Então, muito bem, queria agradecer a presença do meu querido amigo Fred. Obrigado por ter vindo aí contribuir tanto para nossa conversa, cara. Eu que agradeço, é sempre uma felicidade, e os ouvintes do Tricô são sempre muito carinhosos, afetivos comigo e sempre insistindo para que eu faça o podcast. Então, faz 1 ano e meio que essas hashtags vez ou outra aparecem no meu Instagram. Então, Poder Sem Limites. Anthony Robbins. é verdade. Eu tenho esse livro. Eu gosto dele. Então eu fico sempre muito feliz quando eu venho aqui. Um carinho imenso. Então, ó, já fica aí a dúvida. Todo mundo me pergunta isso também, todo mundo me enche o saco. Porra, cara, por que você não fala? Você tem um contato aí do Fred? Fala pra ele criar um podcast. Fala assim, cara, tem anos que eu peço pra ele fazer isso também. Não é agora que ele vai fazer. Tô ruminando. Olha aí, temos aí. Em algum momento, mas calma, falta energia nesse corpo. Muito bom. Deixa aí as suas redes pro pessoal te seguir, quem ainda não te segue também. No Instagram, o Fred Matos, com 2 T's, e lá aí você tem as indicações de todas as redes, site, terapia, YouTube, tudo tem lá. Então, Fred Matos, com 2 T's. Muito bem, muito bem. Se você quiser, se você ainda não segue a gente, ajuda a gente na campanha lá do Tricô com arrasta pra cima no Instagram. A gente não tá quase pra gente conseguir os 10 mil seguidores. Então vai lá, é @Tricô de Paz também. Aproveita, segue todo mundo. Se quiser mandar uma mensagem, né, um e-mail sobre isso, vai lá no tricôdepaz, @paizinho.com, e a gente pode conversar também. Agora, inclusive, que voltou a leitura de e-mails, né? Então, a gente atingiu nossa meta lá na campanha de financiamento coletivo, então voltamos à leitura de e-mails. Você pode mandar que a gente vai ler, a gente não vai ignorar, como o Vitor sempre ignora os e-mails. Tá bom? Então, agora que ele é pago, ele Olha vai só, ler. quero que fique claro que eu leio os e-mails, eu só não interajo. São 2 coisas diferentes. Muito bom. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo de boa semana, Pipa. Tchau, tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.